não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por dois motivos. Primeiro, que a igreja, ela serve a Deus aqui na terra e a gente já passa por uma grande tribulação constante. E a grande tribulação, ela não é para os salvos. A grande tribulação é para aqueles que ficaram aqui. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que assim como guardastes a palavra do Senhor, assim também eu te guardarei da hora da grande tribulação. E pessoas que usam os argumentos dizendo: Deus guardou Noé no dilúvio, não do dilúvio. Muito bem, Deus guardou Noé no dilúvio, mas não do dilúvio. Só que o texto está dizendo: Deus não vai guardar a igreja na tribulação, Deus vai guardar a igreja da tribulação. Então a igreja não tem um texto sequer que prove que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então a igreja, ela não passa, porque a grande tribulação não é para os salvos. A grande tribulação é para os que ficaram aqui e para aqueles que ainda não têm, né, essa questão de salvação quando Jesus voltar. A igreja vai passar pela tribulação, sim. Essa teoria faz Jesus Cristo voltar 2 vezes, e ele voltará apenas uma vez. É um problema o que os falsos pastores estão fazendo crianças e jovens acreditarem que não passarão pela grande tribulação. Doutrina de homens, querem entrar no céu pela porta larga e percorrer um caminho folgado, sem pedras, sem espinhos, sem dificuldades, sem altos e baixos. Eu sou pré. Eu sou pós. A igreja não vai passar pela tribulação. A Bíblia diz o contrário. Você não sabe de nada. Existem inúmeros teólogos e doutores que falam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Eu não quero saber o que o doutor da teologia acha. Eu quero saber o que a Bíblia fala. É muito simples. Jesus vai arrebatar a igreja e nós vamos cear com ele durante 7 anos no céu, enquanto a terra passa pela grande tribulação. Depois disso, nós vamos voltar para poder reinar com ele 1000 anos. O arrebatamento e a volta de Cristo são duas coisas diferentes. O arrebatamento é invisível, só que na vinda, todo olho o verá. Entendi, mas é que na Bíblia, Jesus volta e arrebata o seu povo ao mesmo tempo. Olha aqui, Mateus 24:30. Jesus volta sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e no 31 os anjos recolhem os escolhidos. Não, mas isso é outra coisa. Esses aí é os que se arrependeram durante a tribulação. Entendi, então me mostra na Bíblia onde é que tem esse arrebatamento invisível antes da tribulação. Não tem. Como é? Olha, é assim, não tem exatamente a passagem que fala que o arrebatamento é invisível. Então de onde vocês tiram que o arrebatamento vai ser invisível? É que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, olha aí, juntamente com o Senhor nos ares. Sim, mas só nessa passagem que você leu nos mostra que o Senhor descerá do céu, ou seja, já é a sua volta. A volta que você diz que não tem, porque segundo você, antes da vinda, tem o arrebatamento. E a Bíblia já nos diz o contrário, só nessas duas passagens que a gente citou aqui, Mateus 24:30 e 1 Tessalonicenses 4:16, fala que primeiro Jesus vem, depois é que nós somos arrebatados. Olha, mas tem muitos versículos que provam que a igreja não vai estar aqui na tribulação. Então me fala qual? Apocalipse 3:10 fala que porque nós guardamos a sua palavra, ele também nos livrará da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Sim, então partindo desse versículo, você acha que a igreja não passará pela tribulação? Sim. Irmão, me perdoe, por favor, mas você está errado. Quando Deus nos promete livrar-nos da tribulação, Ele está dizendo que a tribulação não vai nos atingir. Em Apocalipse 9:4 fala que a trombeta do 5º anjo não atingirão os que são filhos de Deus. Já em Apocalipse 16, versículo 2, 8, 9, 10 e 11, fala que as pragas atingirão somente os que fazem parte do reino da besta e têm a sua marca. Ah, então é isso que Deus quer dizer sobre nos guardar da tribulação. É isso. Mas não tem como ser depois da tribulação, porque se for depois da tribulação, nós vamos saber exatamente quando ele vai vir. E Jesus fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4, Paulo fala que nós, os filhos da luz, não devemos nos surpreender com a volta de Jesus. Tá, mas e aquilo de que um será levado e outro deixado? O que tem? Não indica o arrebatamento invisível? Não indica. O que está escrito aí é que um será levado e outro deixado, só isso. Indicando que no arrebatamento haverá uma separação entre o joio e o trigo. Isso não quer dizer que será antes da tribulação, não tem nada a ver. Mas o pastor fulano de tal diz que a igreja não vai ser arrebatada antes. Mas, meu amado irmão, Paulo disse que se ele mesmo aparecesse, ou um anjo, falando qualquer coisa que não esteja no evangelho, não é para nos deixarmos enganar. Porque o irmão prefere acreditar no pastor do que na Bíblia. É porque esse pastor é um teólogo, um doutor, um estudioso, tão sábio quanto Salomão? Se Paulo diz que um anjo, um ser espiritual, além da nossa compreensão aparecer, não é para nos enganarmos, agora se um pastor, um ser mortal, dita algo, você vai acreditar? Então se esse pastor mudar de ideia sobre passar pela tribulação, você muda também? Mas a Bíblia, ela dá respaldo para as duas interpretações, tanto para o pré
tanto pro pós. Mas isso não é verdade, eu vou te mostrar na prática. No pós-tribulacionismo, tudo que eu tô te afirmando, eu consigo te provar na Bíblia. Primeiro, nós estaremos aqui na tribulação. Mateus 24:9, Apocalipse 7:14, Apocalipse 13:7, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4 e Daniel 7:21. Segundo, nós seremos livrados da tribulação. Apocalipse 9:4, Apocalipse 16, versículo 2, 8, 9, 10 e 11. Terceiro, os primeiros da ressuscitação da tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. Quarto, Jesus vai vir após a tribulação. Mateus 24, do versículo 29 a 31. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Tudo isso está literalmente escrito na Bíblia sem precisar de uma interpretação. Está literalmente escrito assim. Agora, o pré-tribulacionismo, vamos lá. Arrebatamento invisível você não acha na Bíblia. A igreja ceando enquanto a terra passa pela tribulação você não acha na Bíblia. Todos os cristãos de todos os tempos ressuscitando para reinar com Cristo 1000 anos você não acha na Bíblia. Quer saber? Essa discussão não leva a nada. Qual que é o propósito disso? Só pra não ficar brigando, causando confusão, discórdia? Não, meu irmão, o propósito disso é acabar com os ensinos errados. Porque se continuarmos assim, quando o anticristo vier, ele vai enganar muitos cristãos que estão esperando o arrebatamento. Porque para eles, enquanto o arrebatamento não aconteceu, o anticristo não vai reinar. Esse é o problema, porque ele vai reinar sim. E quem não estiver alerta sobre isso vai aceitar a marca. O que importa é subir, antes ou depois. E eu concordo, meu irmão, mas se a igreja está se deixando levar por uma falsa doutrina, você acha que o anticristo não vai saber nos enganar também? Se passamos pela tribulação, o sacrifício de Jesus foi em vão. O sacrifício de Jesus foi para nos livrar da condenação eterna. Foi para que fôssemos salvos pela graça. Ele não promete nos livrar das aflições do mundo, pelo contrário. Já sobre a tribulação, como eu falei para você, o Senhor nos guardará da sua ira. Apesar de estarmos aqui, ela não nos atingirá. Ah, então você tá me dizendo que os teólogos estão errados. Sim, a maioria sim. Isso não é de se surpreender, até porque os fariseus, os doutores da lei, os que conheciam cada vírgula do Velho Testamento, não reconheceram Jesus. Mesmo Jesus estando sendo profetizado muitos séculos antes. E se você estiver errado? Se Jesus voltar antes da tribulação, amém. Eu terei o prazer de estar errado. Porque eu também não quero passar pela tribulação. Mas se eu estiver certo, você está preparado?